Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Eduardo Garcia. Hoje nós vamos falar sobre uma polêmica, a tal da hipnose na novela. Pessoal, assiste novela ainda no século XXI, né? Vocês vão ver vários vídeos por aí falando da mesma história, polêmica, mas nenhum deles está tocando no cerne real da questão. Aí tem duas imensas bobagens, tá? E é sobre essas bobagens que nós vamos falar aqui. Então a história é a seguinte: ela é uma mocinha com os sofrimentos delas, as emperrações na vida. Ela passa por uma sessão de hipnose com um coach. O coach faz uma regressão. Nessa regressão descobre lá que ela sofreu abuso sexual quando criança, pedofilia. Dessa história aí surgem as polêmicas. Primeiro, o Conselho Federal de Psicologia solta uma nota dizendo que o sofrimento emocional é uma exclusividade dos psicólogos. Eu sou psicólogo, vamos falar isso mais na frente aqui no vídeo sobre essa questão. Tem a história da pedofilia, tem a história de quem faz a hipnose, tem a história, será que a regressão existe? Primeiro, o autor da novela, a emissora, está tratando de assunto que ela não entende. Segundo, um monte de gente que pensa que entende, que até faz tratamentos aí com hipnose sem uma qualidade bacana, começa a dar suas opiniões e vira um samba do crioulo doido. De onde veio essa expressão, vocês sabem? Vamos à primeira questão, pessoal. Primeiro, regressão. Hipnose não é só regressão. As pessoas pensam, as pessoas associam que a hipnose é ir para trás. A hipnose é um estado alterado de consciência no qual tudo que você fizer psiquicamente fica mais intenso. Então, se você utilizar a hipnose para a imaginação é mais intensa. Se você usar para a memória é mais intensa. Se você usar para desenvolver raciocínios, como por exemplo parar de fumar, emagrecer, mudar hábitos, tudo isso fica mais intenso no cérebro. Então, primeira questão, hipnose não é simplesmente regressão. Agora, o que acontece quando você faz uma regressão, né? Existe um problema sério que pouca gente entende, a não ser que estude profundamente neuropsicologia, neurociência. É o seguinte: as áreas do cérebro responsáveis por memória e por imaginação são as mesmas e trabalham interligadas. O que isso quer dizer? Que você, como hipnólogo, hipnoterapeuta, nunca pode afirmar que aquilo que a pessoa está vivenciando em hipnose é real. Exatamente. O nome disso é pseudomemória. Uma memória falsa, normalmente implantada pela imaginação, que pior, pode ter sido estimulada pelo terapeuta. O que eu estou dizendo aqui é que quando você regride alguém e a pessoa te conta uma lembrança, não dá para confiar que é verdade. A pessoa pode estar confabulando, pode estar imaginando. Aqui no Brasil é muito raro o relato de casos nesse sentido, mas nos Estados Unidos, por exemplo, são milhares os processos de pessoas processando terapeutas, hipnoterapeutas, psiquiatras, por terem implantado memórias falsas na cabeça das pessoas. Vocês podem ver isso, por exemplo, se quiserem checar, tem um livro muito bacana que fala também sobre isso. Por que as pessoas acreditam em coisas estranhas? Aqui nesse livro o autor conta muito bem, relata muito bem como que essas memórias podem ser implantadas. Memórias de abduções por alienígenas também, tá? Então era muito comum nos anos 80, anos 90, as pessoas lá nos Estados Unidos passarem por regressões para ter certeza se foram abduzidas por ETs. Memórias implantadas. Normalmente memórias implantadas. O livro não trata só disso não, tá? Tem vários assuntos aqui. Só por curiosidade, ele trata também, por exemplo, das pessoas que negam o Holocausto. Tem um grupo de pessoas aí que diz que é mentira, que não aconteceu o Holocausto. Eu estou dizendo aqui que se você passar por uma regressão hipnótica, corre o risco de que as coisas que você se lembra ali naquele momento sejam falsas, tenham sido implantadas pela tua própria imaginação
ou pior, por um terapeuta incompetente. Uma criança sofrer um abuso é muito intenso, raramente isso fica escondido. A hipnose é minha ferramenta de trabalho dentro da terapia há 18 anos, mais ou menos. Então, conheço bem, tenho uma experiência vasta e nunca vi pessoas que sofreram abuso quando criança e tinham isso guardado no inconsciente, sem lembrança não. É uma coisa muito marcante para que as pessoas esqueçam. Agora, vamos concordar uma coisa? Para causar impacto, é muito bacana, né, se lembrar de coisas assim em hipnose. Cuidado mesmo. Eu não estou dizendo aqui que a hipnose não deva ser usada, muito pelo contrário, ela tem que ser usada sim, é a minha ferramenta de trabalho, é o que eu uso e é assim que eu ajudo centenas de pessoas aqui. O ponto é, eu não uso regressão como investigação, eu uso regressão normalmente como estratégia. Vou dar um exemplo. Imagine que você sofreu uma violência, foi um sequestro, um assalto, né, no passado. Traumatizou, desenvolveu pânico. Normalmente eu uso a regressão para que você volte naquele momento, só que com mais força para enfrentar aquilo. É uma questão estratégica. Num outro vídeo a gente comenta um pouco mais. Então, bobagem número 1. É uma bobagem da própria novela, instaurar na cabeça das pessoas que assistem aquele negócio de que, né, as pessoas têm condições de regredir e se lembrar de coisas que elas vivenciaram e não se ater que aquilo pode ser uma fantasia. Cuidado você quando for procurar um hipnoterapeuta. A segunda bobagem é uma bobagem de quem é o profissional que deve fazer aquilo. O Conselho Federal de Psicologia diz que são os psicólogos, mas cá entre nós isso é reserva de mercado. O Conselho está querendo defender o lado dos psicólogos. Eu sou psicólogo e sei que se os psicólogos estivessem dando conta do recado, o pessoal não estaria nem aí para o tal do coach, né? Então, abra o olho, psicólogo, psicóloga, né? Se você for eficiente, você vai ter teu cliente. Agora o outro lado é exatamente o tal do coach. Que negócio é esse? O coach é um treinador, mas o que ele aprende? Detalhe, eu também sou coach, também treino pessoas. A questão, pessoal, é a seguinte: o que é um coach? Um coach é alguém que vai levar outro alguém a atingir um resultado. Agora, a ferramenta de cada um é individual. Então existe o coach, como eu me aperfeiçoo muito na parte da hipnose, então quando as pessoas fazem coach comigo, é por esse caminho que eu vou. Eu vi outro dia uma mulher no jornal, no estado de São Paulo, ela fazia coaching com tarô. O método dela era o tarô, o meu é a hipnose. Né? O método lá o Nuno Cobra, né? Lembram dele? O Nuno Cobra ficou famoso aí nos anos 90. Era um coach. Na época a palavra não era tão famosa assim, né? Pessoal, o coach também é um camarada que fica completamente despreparado. Por quê? Porque ele não tem uma direção, né? Cada um trabalha com suas próprias ferramentas. Então tem a coach taróloga, tem o coach hipnólogo aqui, tem o coach... Enfim, o coach não é uma técnica única, não é uma direção única. Então você também, quando for procurar um coach, esqueça o fato de ser coach. Vá procurar qual é a formação que está ali por trás daquele profissional, né? O que ele é, de fato. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: então, por exemplo, um psicanalista, ele se matricula num curso e aprende as técnicas da psicanálise. Um hipnoterapeuta se matricula num curso e aprende técnicas de hipnose. Um psicólogo se faz a faculdade e aprende técnicas de psicologia. E o coach? O coach é um profissional que não tem uma direção, a não ser aquela que ele já tem de base. Eu estou querendo dizer o seguinte, pessoal: o coach precisa ter uma base anterior, antes de ser coach. Ele precisa ser
alguém com alguma técnica anterior para que ele use aquela técnica no formato de coach. É verdade, ele está passando por um probleminha aí na justiça. A hipnose é um negócio muito mais profundo, mais intenso do que regressão. A regressão é uma ferramenta possível dentro da hipnose, mas ela tem que ser usada com critério, com uma sabedoria, com um conhecimento para que não se implantem memórias falsas na cabeça das pessoas. Isso é uma coisa muito comum, é uma coisa infelizmente comum. Tomara que vocês tenham gostado, que eu tenha esclarecido. Procurem sim a hipnose, procurem sim bons terapeutas, mas cuidado, muito cuidado com lembranças. Podem não ser lembranças. Cuidado, procure pessoas que saibam lidar com isso, que saibam realmente o que fazer com tuas emoções, ok? Compartilhem o vídeo, deixe aqui o seu like. Forte abraço!